Boa noite, pessoal. Aí vamos aí na nossa terça-feira noturna aqui, continuando a estudar para se preparar para o concurso da Transpetro, né? A gente vem aí numa crescente aí devagarzinho, esperando sair o edital, estudando em cima das provas anteriores. Caso, né, em que a Normaliza foi cobrada tanto para técnico de automação como para técnico de instrumentação na Transpetro. Então a gente vai continuar nessa Normaliza até a gente resolver todas as questões que foram feitas em provas Petrobras e Transpetro. Daí umas 20 questões aí de Normaliza, se eu não me engano. Então a gente vai fazer esses vídeos devagarzinho e vai evoluindo com o passar do tempo. Assim que sair o edital, a gente acelera o conteúdo e vai fazendo aulas mais dinâmicas. Mas por enquanto vamos estudando, vamos colocando assim esse conteúdo para ficar mais fixo, estudando devagarzinho, olhando com calma, olhando para a norma, que aí a gente vai aprendendo mais, tá certo? Então eu vou trazer aqui mais duas questões de Normaliza, tá? Em referente à simbologia. E a simbologia referente ao fluxograma. Bem, você vai observar nessas duas questões aqui que os fluxogramas usados nos concursos são fluxogramas pequenos, né? Não tem muita coisa grande, não bota um fluxograma grande, não bota até porque levaria muito tempo para se analisar um fluxograma grande. Então, essa questão da Transpetro ela foi de técnica de instrumentação manutenção de 2006, produzida pela Sérgio Gran Rio, tá? E a questão pergunta, considerando a malha baixa ou considere a malha abaixo, assinale a opção que, segundo a norma ISA 5.1, indica corretamente as funções de cada instrumento numerado, tá? Então, ó, é uma questão simples, é uma questão relativamente fácil, né? Mas que pode ser casca de banana se você ainda não está com essas imagens direto na cabeça, tá? Então, a gente vai ver que a gente tem aqui, ó, uma válvula de controle. Então, a gente já pode chegar para essa válvula de controle e já eliminar a letra A. Porque a letra A está chamando a válvula de controle, que é o número 4, de elemento primário. E não é elemento primário, né? Não é elemento primário, é elemento final de controle, né? Se a gente for dar uma olhadinha na norma ISA, a gente vai ver que essa condição aqui, esse desenho, é de um elemento final de controle. Ó, por que eu estou usando sempre a norma ISA? Para poder deixar a gente atualizado em relação a essa norma e treinando e onde buscar essa informação para poder responder. Aqui, ó. Inclusive, ó, o tipo de atuador é um atuador genérico, mas também é um atuador aqui pneumático com diafragma, né? Mas vamos lá. Aqui você tem solenoide, que já é quadradinho, diferente. Você tem aqui um atuador eletrohidráulico, olha o formatozinho dele como é que é diferente, né? Então você tem aí uma válvula, e a válvula normalmente é um elemento final de controle. Nós temos essa válvula aqui, ó, para mostrar como exemplo, ó. A diferença é que essas válvulas aqui, elas são autoalimentadas, né? Elas são autoalimentadas, uma é autoalimentada aqui pelo piloto e outra é alimentada pela própria linha de produção, né? Aí tem outros exemplos de elementos, símbolos de Final Control Elements, ou então elemento final de controle, ó o formatinho dela aqui, ó o formato. É claro, existem várias variações. Então, a gente já sabe que isso aqui, ó, é um elemento final de controle. O 3, você percebe que o 3, ó, esse quadradinho aqui, o 3, ele vai fazer o quê? Ele vai passar do sinal elétrico, que é esse pontilhado aqui, para o sinal pneumático. E esse sinal, quando você passa de um sinal para o outro, você está convertendo o sinal, né?
Então, nós temos aqui que o 3 é um conversor. A partir do 3, a gente já tira que ou ele é a letra B ou ele é a letra D. Vamos lá. Então, o segundo já é óbvio que é um controlador. Se ele está recebendo um sinal elétrico do controlador, então a gente já tem aqui praticamente uma resposta que podemos dizer, né? Bem, só que essa questão, e eu trouxe ela justamente por causa disso, ela gera uma dúvida no cidadão. Por quê? Porque esse 1 aqui, se você não está especificado corretamente, ele pode ser um transmissor de pressão, porque está saindo o sinal pontilhado de 1 para 2, e também pode ser um elemento primário, porque ele está ligado diretamente na linha. Né? Se fosse um transmissor de placa, você teria aqui uma placa de orifício aqui, e aqui em cima um transmissor de vazão dessa placa de orifício. Bem, se eu tivesse fazendo essa prova, o que eu iria responder? Né? Eu iria responder que o 1 é um transmissor. Tá? O 1 é um transmissor. Então, ele transmite do 1 para o 2 por um sinal elétrico. Né? Apesar de que o gabarito que eu olhei que estava lá no site da Sebrasp, eu não vi se eles modificaram o gabarito, ele estava dando como elemento primário. Tá? Como elemento primário. Mas por que não é um elemento primário? Porque elemento primário não transmite sinal dessa forma. Tá? Elemento primário não transmite sinal dessa forma. A gente pode voltar lá na norma ISA. Vamos voltar lá na norma ISA rapidinho para a gente ver como é que o elemento primário se comporta. A simbologia, né? Então aqui, ó, como nós temos alguns elementos primários. Perdão, esses aqui são acessórios. Aqui eu tenho um FG, ó. FG, LG, né, que é o glass. O G vem de glass, quer dizer que você consegue ver ele, tá? No caso aí você usa FG, PG para indicador de pressão e não PI, como se usava antigamente. TE, aqui ó, o E é usado como sensor, então a gente não tem essa orientação. Aqui no caso é um strain gauge com um sensor com strain, um tipo de sensor, tá? Que ele aqui, ó, PE. Você usa o E como sensor. E ele não transmite nada para ninguém, tá? Quem transmite é o transmissor. Deixa eu ver se eu acho um símbolo aqui para vocês como referência. Como referência. Isso é uma coisa muito específica da norma ISA de projetos, mas que é importante estar atento, tá? Ele não é um elemento sensor. Ele não é elemento sensor, tá? Vamos deixar claro isso. Ele é um elemento transmissor. Não estou conseguindo achar um exemplo aqui dentro da norma para falar para vocês. Bom, eu vou ficar devendo, senão a gente vai perder muito tempo procurando, mas o elemento sensor se comporta dessa forma. PE, tá? TE, aqui, ó, no caso aqui, é o termopar, aqui ele tem um TEzinho para a linha, então ele não transmite nada, ele fica de ladinho assim, tá? Ele fica de ladinho. Tá? Aí você tem que colocar o TE e o TIT, no caso, se for um transmissor indicador, ou um TT, se for um transmissor de temperatura só. Então ele fica do ladinho assim, não fica em cima. Então essa resposta a correta é a letra D, de doido. Seria, né, no gabarito da Petrobras.
da Sérgio Gran Rio, mas a resposta correta é a letra B, tá? Porque isso aqui é um transmissor e não um elemento sensor, segundo a norma ISA atualizada. Vamos para a segunda questão. Aqui. Também continua fazendo aqui a análise de um fluxograma, né? Então, analise o fluxograma simplificado de tubulação e instrumentação, PA&ID, de um projeto de automação e controle de um parque industrial, mostrado na figura abaixo. Aí então, você está vendo a linha que segue, a linha de processo, você está vendo o transmissor indicador de temperatura, transmitindo para um TY, e dentro você tem uma lógica aqui entre o CLP, né? Que aqui você já vai entender que ele é um CLP, que ele é um PLC, e aqui está na IHM, né? Acessível ao operador. Então, sabendo que os instrumentos obedecem à norma ISA 5.1, é correto afirmar que o transmissor está localizado no PLC. Então, o transmissor é o TIT, transmissor indicador de temperatura. Então, ele não está no PLC, ele está no campo. Porque a bolinha sem nada, voltando para a norma ISA. Aí toda hora tu fica voltando para a norma ISA, porque eu tenho que basear a minha resposta pela resposta correta. E a resposta correta é a norma ISA, né? Então, olha lá. Aqui, ó, todo branquinho está localizado no campo, tá? No campo, tá? É um instrumento discreto localizado no campo. Quando ele está com essa posição aqui, ó, então ele está no campo. Então o transmissor está localizado no PLC? Errado. Letra B. O transmissor está localizado no campo? Pô, foi o que a gente acabou de dizer. Ele está localizado no campo. Aqui, ó. Norma ISA. Está localizado no campo. Ó. Located in field. Located. Perdão. O inglês está meio tabajara. Located in field, quer dizer, está localizado no campo. Então, aqui, ó, instrumento discreto localizado no campo. Aqui, então, a letra B provavelmente é a nossa resposta correta, tá? Vamos marcar aqui a letra B, que não estou acabando marcando. A letra B é a resposta correta. Mas vamos ver por que as outras estão erradas, né? Sempre é bom para a gente aumentar o nosso conhecimento, corrigindo também o que está errado. Letra C diz que o conversor está localizado no campo. Ó, o TY seria o conversor do sinal elétrico para o sinal digital. Ele não está localizado no campo, porque essa figurinha aqui, ó, essa figurinha aqui, que não tem nenhum tracinho dentro, tá? Diz que ele pode ser um instrumento de segurança, né? Um instrumento de segurança, ou pode ser um sistema que está dentro do CLP, né? É uma programação, tá? Mas ele disse ainda que ele é visível e é normalmente acessível ao operador, quer dizer que ele pode ser mexido, inclusive. Deixa eu ver se confirmar isso. Ele pode ser mexido pelo operador, no caso lá numa receita, numa programação que está dentro do CLP. Então, ele não está correto porque ele não está localizado no campo, né? Ele está muito se referindo à localização do instrumento. O registrador está localizado em um PLC. Olha aqui o TR, que é o registrador. O TR, ó, quando ele está nessa condição aqui, ó, vamos ver de novo, é um quadradinho com traço no meio. Um quadradinho com traço no meio é um processo básico, né? E está localizado ou na frente, na central, ou no painel, no console, tá? Visível no painel ou no display, também pode estar numa IHM, tá? Numa IHM, está alocado num painel e é normalmente acessível ao operador em frente ao painel ou console, né? É aquela IHM que fica na frente do painel. Então, ele está perguntando se o registrador está localizado no PLC. Aí, não, está localizado no painel, tá? PLC se ele tivesse aqui dessa forma como o TY.
E por último, o registrador está localizado no campo? Não, porque ele já está claro que ele está no painel. Ó, campo, PLC, painel. Campo, PLC, painel. E aí tem que estar claro na tua cabeça que quando ele fez um losango, ele está lá dentro do painel. Tá certo? Isso é importante a gente falar, por quê? Porque aqui, as duas questões que ele tratou, e eu vou só comentar rapidamente, para a gente entender o que foi que a banca fez um pouquinho. Ele fez uma questão em que ele só tratou de localização de instrumentos, na simbologia, né? Localização de instrumentos. Então ele não fez outra referência a tipo de sinal, não. Ele só o quê? O que ele pediu que tu conhecesse? Só o que significa o desenho em relação à localização do instrumento. Essa prova foi de técnico de instrumentação TPCM, que é o cargo que chama técnico de projeto, construção e montagem, que ele cuida mais de fiscalização de projeto, fiscalização da construção e montagem de projeto, as-built, acompanha o as-built, acompanha o que é o pós-construção, né, o detalhamento, o projeto básico, né, ele acompanha mais isso aí. Já essa questão aqui, e por isso que ele, aliás, e por isso que ele exige essa competência do cara saber identificar isso no projeto, porque isso vai aparecer não no projeto básico. O projeto básico não aparece nesse detalhamento, mas no detalhamento, o fluxograma de processo, o fluxograma de engenharia, ele já aparece nesse nível de detalhamento, em que você tem os sinais e a localização dos instrumentos. Já essa questão anterior, ela fala mais de processo e ela, como é de instrumentação, manutenção, você vê que ele já pede a função dos equipamentos, porque o cara de manutenção, quando olha para o fluxograma de processo, que ele está identificando a malha, que ele está identificando aonde está localizado aquilo no campo, sai de que bomba, sai de que reator, ou vai para que válvula, sai de que válvula, que malha aquilo representa, né? Ele vai olhar esse tipo de fluxograma, tá? Que também é um fluxograma a partir do detalhamento de projeto, tá certo? Então, vamos dar uma paradinha aqui, tá? Porque duas questões. Então, vou ver se eu consigo manter o ritmo de botar duas questões, um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, um dia sim, menos no domingo, né? Menos no domingo, que aí eu vou descansar aí estudando. Mas a gente vai fazer esse ritmo de questões, botando duas questões, um dia sim, um dia não, e normaliza. Até fazer todas as questões normais a Petrobras, que dá umas 20, aí eu vou passar para o próximo assunto. Se o edital sair nesse inteirinho, aí a gente dá uma acelerada, beleza? Vamos lá, vamos continuar estudando, porque quem não tenta, não consegue. Quem não tenta, não consegue. E a gente está aqui para ajudar vocês nessa empreitada aí, tá certo? Um abraço para todos e tchau. Então, pessoal, botei no final do vídeo porque não ficou claro, eu acho, na primeira questão que eu resolvi. Aqui eu estou botando um desenho de como é que seria, tá? Então aqui eu tenho, por exemplo, um transmissor de pressão na malha 1. Aqui é um transmissor de pressão. Aí nós colocamos aqui o sinal elétrico saindo dele, ó. O sinal elétrico saindo dele, sinal pontilhadinho, 4 a 20, basicamente, né? E aqui do lado é o sensor, tá? É o sensor de pressão. Então, ele vai chamar o transmissor de pressão de PT e o sensor de pressão de PE, tá? Então, só para a gente terminar, né? Só para gente terminar. Mas aí, ó, isso se fosse no elétrico de 4 a 20. Se fosse um sinal que não fosse 4 a 20, fosse, por exemplo, um Field Bus Foundation, né? Então você iria representar dessa forma, com círculos pretos, tá? Que não dá para preencher, que no Paint é meio ruim de desenhar, mas eles seriam círculos pretos assim. Se fosse uma rede Field Bus Foundation ou Profibus. Por que não seria a bolinha aberta, né? Por que não seria a bolinha sem preenchimento? Porque justamente ele se refere à lógica dentro do
do CLPI. Aqui eu estou falando de uma rede de comunicação, por exemplo. Tá? Uma rede. A bolinha fica preta aqui. Não tem que o punch não melhor dos... Mas eu precisava gravar esse finalzinho rápido só para a gente complementar o que a gente tinha falado. Tá bom? Pronto. Agora sim. Agora sim eu consegui. Tá certo? Obrigado, gente, e até a próxima.